dia, gente. Cheguei aqui um pouquinho mais atrasada, mas estou aqui, não é? Então vamos começar aí, vamos fazer nossa prece. Vamos por mais um capítulo, né, do livro Mereça Ser Feliz, de Hermance Dufour, nesse domingo de manhã, né, às 9h, 9h15 eu acho. Mereça Ser Feliz, de Hermance Dufour, tá? E hoje a gente vai estudar o capítulo 24, certo? Vai fazer reflexões, falando sobre a silenciosa expiação, nossa expiação, nessas provas e expiações. Então vou mandar um aviãozinho aí para vocês, quem quiser entrar. Vamos estudar junto. Bom dia, meu povo. Vamos entrando. Pronto, tá bom. Vamos aguardar vocês chegarem e eu vou começando por aqui, tá? Então vamos agradecer a Jesus por mais um momento, né? Mais uma live, mais um domingo. E que a espiritualidade amiga nossa que nos ajuda diariamente a combater todas as nossas más inclinações, nossos medos, nossas angústias. Que a gente continue tendo força e coragem para enfrentar tudo o que vier. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre. Nossos guias espirituais, nossos amigos, nossa Mãe Maria. E a todos que chegarem aqui. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Que assim seja. Olá. Quem entrou, bem-vindo. Gláucia, bem-vinda. Gladys, bom dia para vocês. Hoje a gente vai falar sobre expiações e provas, tá? E tá muito bom o texto, inclusive. Vamos iniciar, porque eu já cheguei um pouco atrasada, tá? Mas vamos embora. Capítulo 24, que se chama Silenciosa Expiação, tá? E tem um trechinho aqui do Livro dos Espíritos, questão 770A, que fala o seguinte: fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Então aqui já inicia falando a questão de você agir no bem, né? Tem até uma pergunta, um Livro dos Espíritos, né? Não lembro como é a pergunta. Fabrício, bom dia, querido, tudo bem? Obrigado pela companhia, tá? Hoje a gente tá lendo o capítulo 24, vai estudar, falando sobre a expiação, tá? Expiações e provas. Então aqui fala a gente fazer, falando na parte do Livro dos Espíritos, que eu estava falando, de você não fazer o bem, né? Você também está fazendo o mal. Você deixar de fazer alguma coisa, né? Quando você se esforça em fazer o bem, se esforça em ser melhor, né? Você realmente tem aquela vontade, realmente quero mudar, né? Você já está realmente dando um passo bem pequenininho, mas está dando um passo, né? E tá fazendo a sua parte, realmente quer mudar de fato, o seu coração tá pedindo, eu quero mudar, e tá se transformando aos poucos, né? Do que é você ficar fingindo, colocando uma máscara para alguns lugares você for, você dizer que é uma pessoa boa e por trás, né? No nosso lar, em qualquer outro lugar, você dizer que começa a agir com ignorância, destratando as pessoas, então você não é realmente o que tá mostrando, né? Então, pelo menos você está se esforçando. Então, ela inicia aqui, assim, desse jeito aqui. Todo esforço de transformação interior gera reações penosas no controle dos impulsos do automatismo. Renovar é uma operação mental que contrariar a rotina. O habitual, gerando incômodos e dores variadas, são as dores psíquicas, dores íntimas, efeitos naturais da ação transformadora, constituindo verdadeira expiação, silenciosa expiação. O vulcão é o fenômeno natural que melhor recorda esse estado de convulsões interiores,
na criatura, em reforma espiritual, um estado de agitação nas lavas mentais incandescentes, que queimam as ervas daninhas do mal, no calor das altas temperaturas do conflito e da dor. Então, ela aqui fala do esforço interior, né? Que isso tem uma reação, tem uma... o processo, né, da cura, né, da transformação interior, a gente vai sentir dor, vai ter uma dor, vai ter um sofrimento não, porque sofrimento a gente sabe que é opcional. Ari, bem-vindo. A gente pode querer se transformar, querer mudar, mas esse processo é doloroso, né? Porque a gente encontra coisas dentro de nós que a gente às vezes nem imaginava. E para se desfazer disso, para transformar isso em amor, a gente vai sentir um desconforto, né? Joana de Ângeles fala que esse processo de mudança é um desconforto muito grande no início, mas depois a gente vai entendendo o porquê e vai se transformando aos poucos e isso vai ficando mais leve, né? E aqui fala que é um vulcão, né? É algo muito doloroso de fato. Você vai sentir muita dor, você vai sentir realmente, é muito desconfortável, né? Quando você muda algum hábito, por exemplo, um pequeno hábito, né? Você começa a acordar cedo, você não acordava, é um pouco desconfortável, mas aos poucos, né? Você vai sentindo aquilo ali que está te fazendo bem. Então você continua tendo força e coragem para ter constância. Então é esse o segredo, né? Esse é o ponto. Você pedir forças a Deus e continuar fazendo o mesmo às vezes, não tendo vontade, né? Você vai fazer, né? E tudo no seu tempo, né? Respeitar o seu tempo, né? Você, às vezes, já quando não acorda bem, você respira um pouco, pede orientação e continua, né? Tudo bem, às vezes a gente não tá bem um dia, outro não tá, o outro estar bem, né? Querer ajudar outras pessoas. Então é normal. E a gente tem paciência com esse processo, né? A mudança interior significa o desapego de símbolos, mitos, costumes, ações e emoções. Essa ação leva a sentimentos de perda que se assemelham a verdadeiras amputações psíquicas e afetivas, causando inicialmente muita insatisfação, insegurança e revolta. Naturalmente, no caso da transformação, à luz das propostas espíritas, a criatura é convidada a uma perda do homem velho, para fazer a aquisição do homem novo, jamais permanecendo sem ideal, sem vida. Essa mudança, aliás, tem como único propósito nossa adesão consciente e espontânea à verdadeira fonte de vida e felicidade, a harmonia com o Pai que nos criou. Certamente alguns quadros mentais, incluindo doenças, podem conjugar-se aos efeitos do processo de reforma íntima, agravando ainda mais os episódios de sofrimento daquele que optou por tornar conta de seu patrimônio espiritual. Quem entrou, bem-vinda, bom dia. Acho que deu uma saidinha, foi, mas bem-vinda. Que porta que passou, né? Esses quadros vamos encontrar as questões traumáticas da infância, o estresse, as depressões, as influências espirituais, as recordações do passado, em forma de tendências e ideias. Todavia, independentemente da natureza patológica da dor, chamemos de pressões psíquicas essas dores aparentemente inexplicáveis e catalogadas por muitos psiquiatras humanos como desajustamento ou fragmentação da personalidade. Então, aqui vai falar já de alguns sintomas, né, que o espírito sente quando realmente vai querer ter alguma mudança interior, né, Gleison? E aqui, antes disso, ele fala muito. A mudança interior significa o desapego de símbolos, mitos, né? Você quer mudar, você quer colocar um homem novo na sua vida. Você realmente quer se desapegar de alguns costumes, de alguns hábitos. Mas para isso é doloroso, porque você tá passando a vida toda agindo daquela forma e uma hora para outra você desperta e entende que aquilo não te faz mais bem. Né? E para se desapegar disso é muito difícil, porque você já está acostumado àquilo ali. Por exemplo, você passa a vida inteira distante de Deus, passa a vida inteira sem orar, sem buscar alguma coisa. Não que, é claro, respeitando todas as religiões, né? Mas assim, uma pessoa que muitas vezes
tá numa vida não muito legal, uma vida ali que tem bem maus hábitos, não está se respeitando, né? Está se fazendo mal, está distante ali do universo de Deus, né? Do Criador. E um dia ele enxerga que aquilo ali, que tudo que ele estava fazendo, né, não estava fazendo bem a ele. Então ele entende que precisa mudar, mas para isso, para ele desapegar disso tudo, passou a vida toda dessa forma, é muito difícil. Mas ele tem que ter ciência, ele tem ciência assim, realmente, eu passei a minha vida toda fazendo isso. E para me desapegar agora é muito difícil, né? Porque meus hábitos, né? Meu espírito já está acostumado a essas tendências, essas coisas desagradáveis, né? Que não me fazem bem. Então, é por isso que é preciso constância, né? Coragem, fé, esperança. Pedir ajuda quando necessário à espiritualidade, porque vai ter momentos de desequilíbrio, que você vai achar que não vai conseguir, mas vai. E aí a gente precisa dessa força, dessa confiança na espiritualidade, no seu guia espiritual, tá? E aos poucos você vai se modificando, não é de hoje para amanhã. Talvez leve encarnações, mas contanto que você tenha em mente que chegue o dia em que você realmente queira mudar, né? Então aqui embaixo ele ia falar o seguinte: certamente alguns quadros mentais, incluindo doenças, podem conjugar-se os efeitos do processo de reforma íntima. Quando a gente quer realmente mudar, né, existe esses sintomas, né, porque é algo natural, o processo de reforma, agravando ainda mais os episódios de sofrimento daquele que optou por tomar conta de seu patrimônio espiritual. Então você quer mudar, todos nós, quando queremos mudar, né, a gente passa por esses sintomas, essas dores que são inevitáveis, né? Então é algo muito doloroso, mas necessário e libertador, né? Entre esses quadros vamos encontrar as questões traumáticas da infância, o estresse, as depressões, as influências espirituais, as recordações do passado em forma de tendências e ideias. Todavia, independentemente da natureza patológica da dor, chamemos de pressões psíquicas essas dores aparentemente inexplicáveis e catalogadas por muitos psiquiatras humanos como desajustamento ou fragmentação da personalidade. Então, esse processo de reforma tem esses sintomas todos, a gente vai conhecer daqui a pouco, tem até uma listinha aqui. Particularmente os portadores de sensibilidade mediúnica percebem mais facilmente tais fenômenos da vida mental, sofrendo com maior intensidade esse doloroso expurgo vibratório, sob intenso estado de pressão, conquanto sua aptidão também permita exonerar níveis mais volumosos dessa matéria deletéria, de seu cosmo, de seu cosmo orgânico e perispiritual. Destaquemos alguns sintomas típicos desse mecanismo sutil no mundo mental que ocasiona a dor-evolução. Então, a dor-evolução. Hermance Dufour, né, ela fala muito da dor do crescimento, né? Tem a dor que você ali não aceita, né? Não aceita que tem algum problema e você sofre 3 vezes mais, né? Sofrimento. E tem a dor-evolução, que quando você sente que precisa mudar, mas não fica preso àquilo. Realmente eu tenho aquilo, né? Eu tenho aquilo e preciso mudar. Então essa dor vai ser mais leve, entre aspas. Vai ser um pouco mais direcionada, um pouco mais, né? Você vai ter mais bom senso, mais sabedoria para agir. Do que você não aceitar aquilo. Vai ser bem mais difícil, né? Então essa reforma, gente, quem tem uma sensibilidade mediúnica um pouco mais sensível, né? Que sente mais com facilidade. Todos nós somos médiuns. Mas cada um tem um nível de sensibilidade, né? Tem um nível aí de... Isso não quer dizer nada, isso não quer dizer que você é pior ou melhor que ninguém, tá? Contanto que você use essa mediunidade pro bem. Sávio, Wagner, bem-vindos, bom dia. Gleison, Gladys, Fabrício e... É isso mesmo, Sávio. Obrigada pela companhia, tá? Estamos falando sobre os sintomas, né? Estamos falando sobre provas e expiações. Aqui eu vou citar os sintomas agora, né? O que a gente sente nessa parte da energia psíquica da gente quando a gente quer se reformar intimamente, né? Quem tem uma acessibilidade mediúnica percebe mais fácil. Então a gente vai conhecer agora aqui.
Destaquemos alguns sintomas típicos desse mecanismo sutil do mundo mental que ocasiona a dor evolução. O primeiro, né? Estado íntimo de desconforto e desassossego quase permanente. Então, quem se sente dessa forma, né, realmente está em processo, né, dessa reforma, dessa mudança. Sensação de perda de controle sobre a existência. Preocupação inútil sem causas justificáveis. Desordem nos raciocínios. Conflitos afetivos sem participação da vontade. Tendências acentuadas para a culpa, processos físicos de drenagem de energias, ansiedade de origem desconhecida, medos incontroláveis de situações irreais, irritações sem motivos claros, angústia permanente perante o porvir, com aflição e sofrimento por antecipação, excesso de imaginação ante fatos corriqueiros da vida. Barreiras emocionais da relação interpessoal. Então, são esses sintomas, né? Eu vou até colocar um post, que eu tô achando bem necessário colocar, né? Dessa reforma íntima. Eu vou fazer um post hoje, disso aqui, e vou colocar para vocês hoje, tá? Esses sintomas, tá bom? Para quem sente esse desconforto, né? Dessa dor crescimento, dessa dor evolução, de quem realmente está proposto, está aberto à reforma íntima. E sente isso tudo, porque é algo que você não estava acostumado e você começa a querer mudar. E o seu cérebro, o seu espírito, né, seu organismo inteiro sente tudo isso. Então é perfeitamente natural acontecer isso, porque é um processo de mudança, né? E isso exige um desconforto. Então os desconfortos são esses, né? A perda de controle de si, causando um desespero mudo na vida interior. Um desespero silencioso e cansativo. Nisso se resumem esses sintomas. A reforma íntima é um período de transição em que deixamos de ser donos daquilo que não nos convém para aprendermos a nos apropriar daquilo que sempre foi nosso. Mas nunca optamos por tomar conta. Nessa transição, o ser sente-se ostensivamente inseguro e infeliz. Então é algo que já está conosco, por conta das nossas más tendências, a gente não enxergou. Então quando a gente desperta, a gente começa a enxergar o nosso interior verdadeiro. Então a gente começa a querer mudar, querer se transformar, e isso é doloroso, né? E depois a gente começa a enxergar esse lado, né, que a gente não enxergava antes. Passada a etapa de maior conflito, vem a calmaria, a condição mental de paz e tranquilidade, para mais amplos voos de ascensão. Lavrada a terra mental, é hora da semeadura produtiva. Passada a dor, é tempo de maiores responsabilidades do trabalho. Essa exoneração é apenas o começo de uma longa caminhada, e sem ela o homem não se habilita aos requisitos para assumir com proveito as oportunidades na marcha do progresso, ante a coletividade na qual está inserido. Primeiro cuida de si, mesmo estando servindo ao próximo. Posteriormente terá mais êxito e experiência para penetrar no desconhecido mundo do outro e auxiliar-lhe com o consolo e o roteiro, fazendo da caridade um ato de libertação e amor. Então aqui fala claramente do que Jesus falou. Amai ao vosso próximo como a vós mesmos. A gente tem que aprender a se respeitar e se amar, se conhecer no nosso tempo, respeitar o nosso tempo. Nossa querida amiga, bom dia, tudo bom com você? Maria Jerusa, quanto tempo, saudade de você também, dessas músicas, canções, né? Então aqui fala claramente desse conflito, né? Depois de um tempo você vai percebendo que vai ficando mais tranquilo, não que isso tenha ausência de problemas, não que isso não venha mais dores, mas você vai conseguindo passar por essas dores com mais calmaria, entendendo que aquilo é para o seu bem, entendendo que aquilo vai lhe fazer bem lá na frente. Então vou começar a entender e raciocinar, ter sabedoria com isso, né? E você vai ficando mais tranquilo, né? Não que você não vai sentir dor, mas você vai sentir a dor mais leve. E isso é aos poucos, né? Você vai entendendo, se cuidando, se respeitando, porque isso é um ato de amor a si. Quando você realmente decide mudar para melhor, decide mudar, se cuidar, não é? Então, amar o próximo como a si mesmo, Jesus falou, a gente tem que se cuidar assim, a gente não deve anular nossa dor.
A gente não deve anular, deixar de entender o que a gente sente. Porque quando a gente não está bem, tu não tem condições de ajudar o outro. Então aqui ele fala que a gente tem que estar num estágio em que que a gente está tão bem, está se amando tanto, né? Em relação a mais a parte espiritual, não é a questão de vaidade de parte externa, né? É bom você se cuidar, você ter um tempo para si, isso é ótimo, lazer, descanso, trabalho. Mas também na parte espiritual você tem que estar bem, né? E esse processo leva um tempo. Mas vão aparecer oportunidades em que você, no dia, vai estar bem, né? Você vai estar tendo assistência espiritual, vão chegar pessoas para te buscar, para te pedir ajuda. E você vai ter força para ajudar essas pessoas. Mas vai ter dias que a gente não vai ter como ajudar, vai ter que ser ajudado, vai ter humildade para receber essa ajuda. Então a gente tem que se respeitar para conseguir ajudar outras pessoas, né? Ao descrevermos a silenciosa expiação, objetivamos esclarecer a quantos estejam buscando os novos ideais espirituais de crescimento, que algumas disciplinas tornam-se insubstituíveis e urgentes a fim de amenizar o ardor da batalha interior. Queremos recordar a menosprezada terapêutica da prece. Menosprezada porque não é usada com utilidade e proveito que se poderia, inclusive pelos próprios espíritas que possuem largos conhecimentos sobre o seu valor. A prece é um bombardeio de luz, rompendo o campo tóxico da aura e alcançando o corpo espiritual, nesse caso, das expiações interiores. É uma limpeza provocada por impulsos mento-eletromagnéticos, na corrente dos chakras e dos nadis. Nadis eu vou procurar o que é saber, tá? Restaurando nadis aqui embaixo, ó. Nadis são canais de condução de energia no corpo vital. Nervos sutis, também conhecidos como meridianos, são como os pequenos chakras. Então, pequenos pontos, né? Chakras e dos nadis, restaurando o equilíbrio e causando uma agradável sensação de sossego na intimidade. Alívio esse é o melhor efeito da oração. Mas a prece também descortina forças sublimes no superconsciente, energias ainda ignoradas por nós, e que são capazes de tonificar o corpo e a alma. Além disso, ela recolhe no universo do fluido cósmico a matéria rarefeita, que resulta do pensamento dos espíritos superiores, armazenando farto suprimento de flocos de saúde e vitalidade. Então aqui fala a gente da prece, né? Depois dessa calmaria que a gente entende a importância, né? É como se fosse realmente um combustível para a gente continuar, né? Essa jornada de provas e expiações é algo muito doloroso, muito difícil. Mas a gente precisa de algo para a gente se recarregar, né? Por exemplo, uma prece. Aqui fala que os espíritas, apesar do conhecimento, da eficácia dela, não reconhecem esse valor, né? A gente sabe o quanto poderoso é uma oração, mas a gente não usa normalmente, diariamente. Então, esse é como se fosse um recarregamento, um remedinho que a gente coloca ali e recarrega nossas energias para conseguir enfrentar a dor. Não é se livrar, é enfrentar. A oração, uma música tranquila, uma boa leitura, uma dança. Você gosta de dançar, dance, né? Dance músicas mais tranquilas, mais alegres, porque essa sintonia vai mudando, você vai tendo mais energia para continuar a sua jornada, né? São momentos assim que a gente tem que cultivar. Porque às vezes o espírito está tão ali, não consegue muitas vezes entender o que está acontecendo, ele precisa dessa energia para continuar. Então a prece é muito poderosa, é uma energia muito grande, muito planificadora, né? São energias que vêm do universo, que vêm da espiritualidade superior. Amiga espírita, bom dia, querido, tudo bom com você? Nunca mais, né? Não estou conseguindo ver as lives, mas eu sempre acompanho depois. Obrigada pela companhia. E comentaram aqui, acho que foi Gláucia que comentou. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ela lá embaixo, deixa eu ver. Eu não lembro onde tá.
mas tudo bem. Falar do poder da prece. São ferramentas, né? É uma ferramenta muito poderosa. E os espíritas não têm, apesar do conhecimento dela, não procuram praticar, não é? Então, ela fala aqui: a prece é um bombardeio de luz, rompendo o campo tóxico da aura. Então, quando a gente busca, a gente sabe quando a gente fica depois da prece. Parece que retiraram da gente, não é? Aquela angústia que a gente tinha. Fizeram uma limpeza realmente na harmonização dos chakras, né? A gente realmente sente aquele alívio, aquela calmaria, né? Aquele consolo da espiritualidade naquele momento. A gente sente tudo bem. E a gente tem que procurar cultivar esse pensamento, essa energia. Muitas vezes não. Muitas vezes depois do evangelho no lar, a gente já se estressa por qualquer coisa e baixa a vibração de novo. Isso aí tem que ser mantido, procurar ser mantido. Obviamente, gente, que todos nós somos espíritos um pouco... Somos doentes, na verdade, estamos aprendendo, né? E a gente tem que se esforçar para manter. Isso não quer dizer que a gente não vai ter pensamento negativo. A gente vai ter muitos, justamente para não desequilibrar, mas a gente precisa ser mais forte. A gente precisa manter essa mente tranquila, equilibrada, tá? Ficamos muito leves, tá? Cadê quem entrou? Em todos os momentos da nossa vida, gente. Não é só quando a gente estiver mal, né? Meire entrou, bem-vinda. Bom dia para você. Não é quando a gente estiver só mal, gente, passando por dores. É quando a gente estiver alegre, sorrindo, a gente agradecer também, a gente orar também porque está acontecendo aquilo com a gente. Porque a gente não só aprende em momentos ruins, a gente também aprende com momentos felizes, né? É claro que a parte de você trabalhar, né, seu interior em questões de más tendências, é no momento de desequilíbrio que você vai aprender a ter forças para enfrentar. Mas em momentos felizes também aprendemos as coisas, não é? Agradecer mais. Orar sempre, com certeza, muito. Estar em estado de prece, né? Não necessariamente você sentar, claro que toda noite você tem que ter aquele momento de reflexão, né? Do que você fez no dia, do que você realmente falou, deixou de fazer ou fez, ou não foi uma coisa muito boa. Você reflete aquilo ali, tenta organizar sua mente e tenta se transformar. O que eu posso fazer de melhor amanhã, não é? E a gente tem que estar em estado de prece o dia, né? A gente tem que estar se vigiando, se vier um pensamento negativo, se vier um desânimo de uma hora para outra, a gente mudar o pensamento e orar, né? E estar sempre vigilante, não também deixar de sentir as coisas, deixar de viver, mas você prestar mais atenção no que você está pensando, né? Porque a gente vai ficar naquela neura o tempo todo pensando ali, olhando, mas também tem que sentir as emoções, tem que sentir o que está acontecendo aqui para a gente aprender também. A gente precisa dos aprendizados. Mas também não se deixar levar, não alimentar aquilo. É sentir e deixar embora. Sentir e deixar embora. O pensamento chega, a gente deixa ele embora, né? Não ficar cultivando ele. Porque quanto mais cultivar um pensamento negativo, a egrégora, né, a energia onde a gente está, não fica muito boa. Pra gente terminar aqui, gente, o finalzinho, que esse texto foi um pouco longo, eu peguei algumas partes, tá? O simples fato de desejar o bem dói muito, porque nosso desejo é sincero. Entretanto, entre o desejo e o nosso passado, existe um monturo de imperfeições a ser removido com muito trabalho. Um monturo que apresenta todas as condições insalubres para uma vida saudável e equilibrada. Mas somente quem o construiu poderá transformá-lo em terra rica para o plantio sublime. Transformar o lixo em adubo, fertilizante. Essa é a tarefa. Para nós que nos afastamos da lei divina, será sempre assim. O bem tem um preço alto na conquista da felicidade. Apesar disso, jamais desistamos de buscá-lo com muita humildade, no reconhecimento de nossa verdadeira condição. Deus não faltará com o indispensável para esse projeto de ser feliz, beneficiando-nos sempre com o que merecemos ou precisamos. Então, gente, esse processo ele dói muito, porque é um processo em que é algo que a gente tem, gente, de outras vidas, mais inclinações de outras vidas, que nos atrapalham hoje e vêm à tona hoje para nos transformar. E às vezes a gente enxerga como uma forma de atrapalho, como eu acabei de falar, né?
ou somos tão pequenos que enxergamos isso como forma de atrapalho e está atrapalhando. Isso está como é que se diz? Isso é um incômodo, né? Realmente é um incômodo, mas a gente enxerga isso como se fosse uma balela, mas não. Isso está ali no seu coração por algum motivo, por alguma razão. Então temos que acolher a nossa dor, não é desprezá-la, não é? A gente precisa sentir o medo, sentir o desespero e deixar embora. Porque se a gente também, como é que se diz? Se a gente realmente prender ali, não deixar fluir as emoções, não deixar fluir os seus sentimentos, né? A gente não consegue entendê-los e não consegue transformá-los. No Joana de Ângeles fala muito disso, a irmã fala muito disso. O medo. O medo tem momentos em que a gente precisa senti-lo para nos proteger. Mas tem momentos em que a gente sente o medo e nos paralisa, tá? Nos atrapalha, não nos deixa caminhar, não deixa seguir em frente. O desespero é algo que a gente acha que não vai, que nada está no controle, que Deus não está conosco, é algo desesperador mesmo. Mas temos que aprender a respirar neste momento e a nos vigiar, pedir auxílio à espiritualidade. No momento de impaciência, no momento de desequilíbrio, no momento de influência espiritual, temos que ter a vigilância de termos o que? Calma, tranquilidade, né? Discernimento. Analisar tudo o que foi escutado, tudo o que foi falado, críticas de outras pessoas, fofocas, né? Então tudo tem que ser analisado para que a gente não se deixe levar, não cultive esses pensamentos, né? Teve até um caso recente aí, de que teve uma influência espiritual, uma pessoa aí que eu conheço, uma influência espiritual, falando muitas coisas, né? Que realmente não foram faladas para outras pessoas da família, que não eram verdadeiras. O espírito sabia de tudo da pessoa, né? E aquela conversa ali estava fazendo com que a pessoa acreditasse naquilo, mas na verdade não era nada a verdade daquilo ali. Porque como chegou um momento em que falaram coisas em que não tinha nada a ver com uma coisa com a outra, era sem nexo nenhum. Então a gente tem que aprender a filtrar. Tanto os desencarnados em reuniões mediúnicas também, claro que aquilo ali tem uma assistência espiritual por trás, né? E quando a gente está encarnado, pessoas que vêm até nós muitas vezes dizendo que a gente não é capaz, que a gente não pode fazer. Ah, não faça isso não, porque você não pode fazer, porque você não é capaz, que você não vai ser feliz, né? São coisas assim que a gente tem que aprender a filtrar, para a gente não se deixar levar e não acreditar naquilo. A gente tem que sentir, a gente tem que ser verdadeiro, buscar a espiritualidade, ter forças para continuar. Realmente, aquilo ali, né? Vamos analisar se não tem nada a ver, então vamos continuar seguindo, né? Vamos continuar tendo força e fé, porque às vezes as coisas acontecem por conta do passado da gente. Então temos que nos responsabilizar, mas também precisamos tomar a atitude de mudar, ter essa vontade que o Evangelho fala. O Evangelho fala, uma vontade, um movimento muito significante que ele fala, né? Vontade muito significante. Então, a gente é capaz de fazer. Falta a vontade da gente. Então, a gente precisa ter essa força, a coragem, essa fé, para a gente conseguir identificar esses pontos e saber que esse processo vai ser doloroso. É melhor a gente sentir uma dor de crescimento, uma dor mais leve, do que sentir uma dor em que a gente não aceita aquilo e fica 3 vezes pior. Sofre, e muito. Sente a dor de uma forma pior. Parece que tem umas 3 mochilas pesadas ou mais no ombro. E para você caminhar fica bem mais doloroso. Então a gente é melhor aceitar. Trabalhar aquilo ali que precisa ser modificado. E para isso não é fácil. Até para aceitar, o processo de aceitação, ia falar aceitamento, né? A aceitação não é fácil. Mas quando a gente aceita e entende que precisa mudar, a gente procura a espiritualidade. Jesus me ajuda a entender isso, me ajuda a tomar um caminho aí de discernimento, de bom senso, para que eu consiga mudar. Eu preciso mudar, eu preciso sair desse ciclo vicioso que não está me fazendo bem. Eu quero mudar, né? Então, com certeza a espiritualidade vai te ajudar, vai te mandar intuições para te ajudar, né? Então é isso, aqui fala do poder da prece, o poder aí desse processo de reforma que é muito doloroso. E eu vou fazer esse postzinho com esses sintomas aqui para vocês fazer
um cronogramazinho, colocando a introduçãozinha desse capítulo, o meio desses sintomas e o que a gente pode fazer para melhorar, né? Para a gente seguir o raciocínio. Então é isso, a lição de hoje, da manhã de hoje, é essa. Gostei bastante disso aqui, porque foi muito pertinente para mim também. E vamos fazer a nossa prece. Deixa eu ver quem tá aí. Sávio, Ari, Gláucia, Clarissa, Maria Jerusa, Sirlene, Meire, Gladys e Fabrício. Obrigado pela companhia. E cadê? Deixa eu ver. Isso. Sábio falou uma coisa muito boa aqui. Podemos usar o crivo socrático, que diz: diante de uma notícia, intuição, perguntemos: é verdade? É bom? É útil? Né? Se é verdade, se não for verdade, você tem que procurar realmente de fato se é uma verdade, procurar por fontes seguras, né? Se é algo bom, é bom ou não? É útil ou não? Se não for, você descarta, você faz aquele filtro, né? Temos que analisar bem esses pontos e temos que nos preocupar em nos reformar, nos preocupar em acreditar no que realmente queremos ser e não o que os outros estão falando. Claro que acontece muitas vezes de pessoas virem até nós querendo nos ajudar, mas temos que aprender a filtrar essas palavras, né? Às vezes a gente acredita em coisas que não são verdadeiras, né? Somos muitas vezes colocados em processo obsessivo, em processo de perturbação em sonhos ou até aqui também, e às vezes não consegue discernir muito bem as coisas, né? Acha que aquilo ali que a gente viu é verdade. Então temos que aprender a discernir, raciocinar e pedir auxílio quando a gente acha que realmente precisamos de ajuda. E ter essa humildade, porque tem momentos em que a gente acha-se autossuficiente, mas a gente não é. A gente é responsável por muita coisa. A espiritualidade nos ajuda a carregar um balde pesado. A gente não vai carregar só, mas também não vão carregar só. Eles nos ajudam a carregar. Porque tem coisas que a gente pode fazer e é capaz de fazer. Né? São coisas que a gente é responsável por fazer. Mas tem coisas que a gente não consegue, então a gente tem que pedir auxílio, né? Para poder tentar entender aquilo ali e resolver. É normal. E esse processo é longo, difícil, duradouro, sofrido, né? É doloroso, mas a gente precisa passar. E lá na frente a gente vai entender, o início da dor a gente não entende, mas lá na frente a gente vai entender por que passa por tudo isso. Toda dor que chega, toda perturbação que chega é algo de aprendizado, né? A gente precisa realmente encarar isso como aprendizado. Então, eu precisava dessa live mesmo. Foi muito boa, de verdade. Obrigada a vocês. Eu vou fazer a prece agora, tá? Vou tomar meu cafezinho, que eu não tomei. Acabei dormindo um pouquinho mais, porque eu estava bem cansadinha. Esses dias foi bem pesado pra mim, mas foi bom. Com certeza, temos que ter todos nós, né? Não é só eu, é todos nós. Ninguém solta a mão de ninguém, como o sábio fala, né? Então, obrigada aí pela companhia de vocês. Foi muito bom hoje, de verdade. Obrigado pela energia de vocês. Porque hoje estou realmente precisando dessas energias. E agradecendo a espiritualidade superior, né? Pela lição e pelas intuições passadas também. E agradecendo ao Senhor Jesus, né? Pela companhia. Que Ele permaneça em nossos corações hoje e sempre. Encerramos mais um trabalho, mais uma lição. E que aprendamos com ela hoje e se nos esforcemos no nosso tempo a praticar. Nunca desistamos de ser melhor, nunca desistamos de apoiar o outro, de ajudar o outro. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, sim. Na verdade, eu já tenho feito a prece, mas eu vou fazer evangelho hoje. Você pode me passar, Gláucia? Vou até tirar um print aqui. Cadê? Deixa eu ver. Não tem como printar, deixa eu ver. Um momentinho, tá? Deixa eu printar aqui o nome dele. Flavinha hoje vai fazer evangelho no lar. Foi até bom lembrar disso. Aí eu vou passar pra ela, não sei se você tem o WhatsApp de Flavinha, mas eu vou printar o nome do seu pai aqui. E na hora do meu evangelho no lar, eu coloco o nome dele, tá? Vou printar aqui.
Pronto, vou colocar o nome do seu pai. E no Evangelho no Lar de Flavinha, hoje às 10 horas da noite, tá? Você também coloca o nome dele, tá certo? Um ajuda o outro aqui. Todo mundo se ajudando. Certo, tá bom. Ok. Obrigada, gente. Bom domingo para vocês. Que Jesus permaneça aí nos seus lares. Continue cultivando esses pensamentos bons. Se vinham negativos, é normal, mas não fique com medo, não fique assustados, não fique perturbados. Sempre troque por um pensamento, uma lembrança boa que vocês tiveram. Pense em Jesus, tá? Sempre tenha essa constância, porque uma hora esse pensamento vai se dissipar, vai se transformar em outras coisas boas, né? Então temos que perseverar. Com certeza. E vai ter o evangelho no Vitor também, né? Grupo Coração de Luz, é você ver o evangelho no lar dele e o dela. Aí já ajuda mais, né? Quanto mais, melhor, né? Então, beijo a todos. Obrigado pela companhia de vocês. Bom dia e bom domingo. Tchauzinho. Buenos dias.